pessoal, vamos para mais uma série de questões. Agora as nossas questões focadas em engenharia, certo? Questões de física para engenharia, tá bom? A gente vai resolver questões no livro do Halley, o velho livro do Halley, que é o livro mais conhecido entre engenheiros, né? Eletromagnetismo. E uma outra questão do meu livro do Moisés, de física, certo? Que é um livro um pouco mais pesado. Se você não conhece esse livro, você é muito feliz, porque esse livro realmente é difícil, né? Meus colegas físicos vão rir dessa piada. Então vamos lá, vamos resolver. Sem mais delongas, boa aula para vocês. Opa, pessoal, beleza? Começando a nossa série de questões de física para engenharia. Vamos resolver uma questão do Halley 3. Uma questão relativamente simples, certo? Então vamos lá. Eu vou ler essa questão para vocês. Calcule a distância entre dois prótons, certo? Para que o módulo da força elétrica de repulsão entre eles seja igual ao peso de um próton localizado na superfície terrestre, certo? Opa, professor, não temos dados nessa questão aí. Calma. Primeiramente, a gente vai fazer algumas observações sobre esse problema, certo? Então vamos pensar nos valores numéricos agora. A gente vai trabalhar com eles depois. Vamos lá. Primeiramente, ele me diz que essas duas partículas, esses dois prótons, eles estão localizados na superfície terrestre. Se estão localizados na superfície terrestre, então eles sofrem a ação da aceleração da gravidade, né? Então, ó, eu já tenho como saber a força-peso disso aqui, ó, né? O peso de um objeto, como é que a gente calcula? O peso de um objeto, ele é dado pela massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Então, ó, o peso do meu próton vai ser igual à massa do meu próton, certo? Dessa partícula, vezes a aceleração da gravidade, G. Então, nós temos aí PP igual a MP vezes G, certo? Beleza. E agora? Nós estamos trabalhando aqui uma questão de força de repulsão, né? Força de repulsão elétrica. Qual é a fórmula, qual é a equação que nos dá a força de repulsão elétrica entre duas partículas? É igual a F, né? F é igual a K0, que é a constante eletrostática do vácuo, né? Vezes Q1, carga da primeira partícula, vezes Q2, carga da segunda partícula, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Opa! Aqui no meu problema eu tenho duas partículas que são prótons, certo? Se eles são prótons, então eles têm cargas iguais. Então o meu Q1 vai ser igual ao meu Q2, tá bom? Então eu vou reescrever essa equação dessa forma. F igual K0. Como é que fica aqui, ó? Um número vezes ele mesmo, né? Um valor vezes ele mesmo, mesma coisa de uma potência de 2, certo? Era Q1 vezes Q2, ficou Q ao quadrado. Dividido por quem? Por D ao quadrado. Opa! Certo. E aí vamos ao coração do meu problema. O que o meu problema pede aí? O meu problema, ele pede a distância, certo? Entre essas duas partículas, esses dois prótons, no qual a força de repulsão, que é isso aqui, ó, seja igual à força-peso do meu próton, certo? Igual ao peso do meu próton. Então ele quer justamente F igual a PP, certo? Tá bom? Então é o seguinte, quanto é o PP? O peso do meu próton? MP vezes G. E quanto é F aí? F é justamente isso aqui. Então eu vou igualar essas duas equações bem aqui, certo? Então vamos lá, vamos igualar essas equações. Eu vou ter MP vezes G, massa do próton vezes gravidade, que vai ser igual a essa constante bem aqui, vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Opa! Lembra que o meu problema aqui, ele pede justamente a distância, né? Então a gente tem que isolar o valor de D. O valor de D bem aqui, certo? Vamos isolar agora esse valor de D. Vamos manipular essa equação aí para isolar o valor de D,
Vamos lá, uma conta bem simples aqui, né? D ao quadrado vezes MP vezes G igual a K0 Q quadrado, certo? Pronto, vou pegar esse, para o D ficar sozinho, basta eu pegar agora esse pedaço aqui e passar para cá, dividindo, fica D ao quadrado igual K0 vezes Q ao quadrado sobre MP vezes G, certo? Opa, eu tenho um valor ao quadrado aqui, eu tenho um valor ao quadrado aqui, eu quero que o D fique purinho, só o valor de D, não quero esses detalhes aqui não, então vou aplicar raiz quadrada dos dois lados, certo? Para eliminar esse expoente bem aqui, então vai ficar D igual, certo? Opa, se eu calcular a raiz aqui, ó, por todo esse problema, eu vou ter o seguinte, eu posso separar esse Q ao quadrado aqui em uma outra raiz, certo? Então vai ficar raiz de Q ao quadrado vezes a raiz de todo o resto, certo? K0 sobre M vezes G. Opa, eu tenho a raiz de um número elevado ao quadrado, então vou eliminar o expoente pela raiz. Então, o valor de D vai ser igual a Q, carga, certo? Vezes a raiz de Q0 sobre MG. Opa! Era justamente isso que eu queria, certo? Agora a gente vai converter esses valores, né? A gente vai pegar o valor da carga elementar do próton, certo? Positiva, né? Porque para o próton tem carga positiva. Vamos pegar a constante eletrostática. Vamos pegar a massa do meu próton. Opa, isso aqui é MP. A massa do meu próton e vou multiplicar pela aceleração da gravidade, certo? E aí eu vou dar o valor em metros para a distância, tá bom? Então bora lá. Ah, professor, mas eu estou com a dúvida se essa equação aqui está correta. Eu não tenho certeza se isso aqui está correto. Como é que eu faço para tirar a prova de que isso aqui está correto? A gente faz uma coisa chamada análise dimensional, certo? Vamos lá, fazer a análise dimensional disso aqui. O que nós queremos é a dimensão de comprimento. Dimensão de comprimento a gente representa pela letra L, certo? Nós queremos também dimensão de carga, né? Que a gente representa como sendo a dimensão de intensidade da corrente, né? Corrente elétrica, vezes o tempo, T, dimensão de tempo. Também a gente pode fazer aqui massa, né? A dimensão de massa, que é M. E a dimensão de gravidade, vamos lá, que é a aceleração, né? A aceleração nada mais é do que dimensão de comprimento dividido por tempo ao quadrado, né? Ou a gente pode dizer que é multiplicado por tempo elevado a menos 2. Vamos lá. Distância, carga. E aí nós temos aqui a constante eletrostática, né? Constante eletrostática. A constante eletrostática, ela é dada nessa unidade aqui. Newtons, metro quadrado, por coulomb ao quadrado, certo? Então a gente vai fazer a dimensão dessas unidades aqui. Dimensão de constante eletrostática vai ser dimensão de força, né? Newtons. Dimensão de força é o quê? Massa vezes a aceleração. Ou aceleração, como mostrei anteriormente. Dimensão de comprimento, né? Nós temos um comprimento ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar L ao quadrado. Isso aqui. E carga a gente já fez aqui, dimensão de carga, né? Que é IT. Aqui no caso vai ficar IT ao quadrado. Então vamos fazer. Vai ser M vezes L vezes T elevado a menos 2 vezes L novamente ao quadrado, né? Porque representa esses metros quadrados aqui. Isso dividido por
IT ao quadrado, certo? Que a gente pode também fazer como um produto aqui, que fica sendo IT elevado a menos 2, certo? A gente vai jogar nessa fórmula aqui e no final o resultado tem que dar a dimensão de comprimento, L. Se der a dimensão de comprimento L, então a minha equação está correta, certo? Bora lá, como é que a gente vai fazer? Mais um pouquinho. Nós temos D, que é igual, né? No caso L, vai ser igual a carga, que é IT, vezes a raiz de K0, que é tudo isso aqui. Vamos ver se cabe aqui dentro da... Certo? Dividido por M vezes a aceleração da... Certo? Pronto. A gente pode eliminar um termo pelo outro. A gente pode eliminar T ao quadrado. Aliás, T a menos 2 com T a menos 2. A gente elimina L com esse L aqui. A gente elimina M com esse M aqui. Certo? O que nos sobra aqui, esse T ao quadrado e isso aqui. Vamos lá. Então, isso aqui vai dar igual L, né? E T, a raiz de... Me sobrou L ao quadrado em cima, né? E esse T, eu posso passar ele para baixo, porque a raiz aqui, aliás, temos um expoente negativo, né? Passando para baixo, isso aqui vai ficar IT ao quadrado. Aí, como eu tenho uma raiz em cima de uma divisão, eu aplico a raiz em cima e aplico a raiz embaixo, certo? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que L será igual a IT vezes raiz quadrada de L ao quadrado é o próprio L, certo? Raiz quadrada de IT ao quadrado é o próprio IT. Opa, a gente elimina IT por IT. A gente divide os dois, certo? E aí mostra essa igualdade, né? Que o resultado é justamente igual a L, que é o comprimento, né? Que é a distância entre esses dois prótons. Pronto. Só isso aqui e a gente vai passar para os valores numéricos. Vou pegar aqui os valores. Pronto, pessoal. Vamos pegar os valores aqui. Nós queremos saber a distância, né? Dessas duas partículas. O valor de Q nós temos, que é a carga elétrica elementar, certo? Tanto para elétrons quanto para prótons é o mesmo valor, a diferença é que para prótons isso aqui é positivo. Constante eletrostática, nós temos que é essa bem aqui. E a massa do próton é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Bom, massa do próton. Vai jogar na minha formulazinha. A gente viu anteriormente que a fórmula está correta, né? Usando a análise dimensional. E a gente vai agora simplesmente encontrar o valor, né? O valor, agora propriamente dito, dessa distância. Vamos lá, vamos substituir aqui os valores. Q vai ser igual a 1,6, né? Vezes 10 elevado a menos 19. Vamos lá. Vezes, né? Tudo uma raiz da constante eletrostática. 9 vezes 10 elevado a 9. M quadrado por Coulomb quadrado. Dividido por, né? 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 vezes 27, deixa eu colocar logo aqui a unidade, vezes a gravidade, né? A gravidade eu não coloquei aqui, mas a gravidade, deixa eu botar, é igual a 9,81, certo? Vamos lá. 9, vou botar outra coisinha para ficar 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Metros por... Opa,
metros por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Tudo isso em raiz. Resolver essa coisinha toda aí. Vamos lá, né? Primeiramente vamos multiplicar esses dois valores aqui. Nós vamos multiplicar 9,81 vezes 1,67, certo? Dois valores aqui, para ficar mais enxuto nossa equação, certo? Vamos lá. 1,67 vezes 9,81 é igual a 16,3827. Vou colocar ele bem aqui. Aí pode dividir logo de cara, né? Vamos fazer logo divisão. Espera aí, deixa eu fazer logo. 9 dividido por 1,67 vezes 9,81. Isso aqui vai dar 0,54, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui eu não vou mexer nisso agora. Menos 19, pula. Fazendo essa multiplicação e dividindo com o termo de cima, eu vou obter 0,55, se aproximando assim, 0,55, tá bom? Vamos operar agora as minhas anotação aqui, né? Passando esse 10 elevado a menos 27 para cima, vai ficar 10 elevado a mais 27. Mais 27 com mais 9 vai dar 36, tá bom? Pronto, 36. Então eu vou ter aqui. Então, fazendo a raiz desses dois termos, nós vamos obter. Vamos lá. Raiz quadrada de 0,55, nós vamos obter 0,74. Raiz quadrada de 10 elevado a 36 é 10 elevado a 18, certo? Vamos multiplicar tudo isso pela carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Pronto. Então é o seguinte, D vai ser igual ao quê? Vamos multiplicar 1,16 vezes 0,74. Isso vai dar aproximadamente 1,18 vezes 10 elevado a quanto, professor? Vamos lá. 19 mais 18 menos 20, menos 1, né? Vamos lá. Qual é a unidade, pessoal? Metros. Nós estamos falando de distância, de comprimento, né? Então vamos lá. Eu posso reescrever isso também dessa forma. 0,118 metros. Essa aqui é a resposta. Falou, pessoal. Até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not